Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vinda, que é um canal de Umbanda e religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir para o teu crescimento, para a tua caminhada ou para aquilo que você tenha vindo aqui fazer. Se caiu de paraquedas, te peço uma oportunidade, se inscreve aqui no canal, clica aqui, ó, se inscreve, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba e vem pegar uma carona comigo aqui quase todos os dias. Obrigado, gratidão. Para você que já é da família Devaneios, agora eu vou subir o som para que você dê aquele like que é super importante, valoriza o trabalho da gente e não te custa nada e ajuda demais. Vamos lá? Acabou o ponto. Vai começar outro. Saravá os nossos Morobixaba. Saravá os nossos Tabaré Guaçu. Saravá os nossos Tabaré. Saravá os nossos Tabaré Mirim. Saravá os nossos Bojá Guaçu. Saravá Estrela Matutina. Gratidão, meu irmão, minha irmã. Se você não sabe o que é Morubixaba, Baraguaçu, Abaré, Abaré Mirim, Bojá Guaçu, Bojá, Bojá Mirim, me avisa que eu explico pra você com todo o prazer do mundo. Enfim, vamos lá bater um papo hoje. Gerou muita repercussão, gerou muito comentário, enfim, eu esperei baixar um pouquinho a poeira pra dar a minha visão, a minha opinião sobre o nosso querido padre Fábio de Mello, sobre as colocações dele naquele discurso onde ele fala, né, da farofa, da galinha, que não é para ter medo, que ele fala que não tem que ter medo porque quem tem Jesus no coração não precisa se afetar com esse tipo de coisa, né? Eu vi a proporção que virou isso, vi que no dia seguinte ele já fez uma retratação. Vi que ele foi inclusive notificado por um babalorixá do candomblé, mas eu vou dar aqui a minha visão, Renato, sacerdote de Umbanda, a Umbanda, religião brasileira. Eu vou dar a minha opinião sobre isso. Primeiro, eu começo falando que eu rendo todo o meu respeito ao padre Fábio de Mello e principalmente à Igreja Católica, pois se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar e eu respeito. Dito isso, o que o padre Fábio de Mello basicamente falou foi o seguinte: não tenha medo de uma oferenda, de uma macumba, e é aí que gerou um problema. Não tenha medo de fazer não tenha medo de ver uma macumba na sua porta, pois se você tem Deus no coração, nada é mais forte do que Deus, nada é mais forte do que o sangue de Jesus. Então não se preocupe. Ainda fez um comentário lá que se tiver fresquinho ele come. Basicamente o que ele falou é o que nós umbandistas também falamos. Se você faz as tuas firmezas, se você tem as tuas proteções, e se você tem Jesus no coração, porque sim, nós umbandistas acreditamos em Jesus, obviamente, Jesus é um mestre ascensionado. Então se você tem Deus no coração, carrega Deus, e Umbanda é Deus em essência, é Deus pulsante dentro da gente. Você não tem que se abater ou ficar com medo, preocupado com esse tipo de coisa. Então, não é aí que está o problema, porque a mensagem, a essência é a mesma. Não tem tempo ruim. Onde que entra a grande questão aí? Primeiro, assim, o padre Fábio de Mello, ele tem um problema, entre aspas, um problema. Ele é um padre que ganhou muita fama, ele é um padre midiático, ele é um padre galã, e isso pode fazer com que ele vire refém da própria fama dele. Eu não sei se é assim que ele entende, porém é um risco que ele corre, se é que ele já não está vivendo isso, porque ele acaba às vezes falando o que os outros querem ouvir e não o que parte necessariamente dele. O que o padre Fábio de Mello fez ali, na minha opinião, ele se preocupou mais em falar mal do outro do que falar bem dele. Eu digo da outra religião do que falar bem da religião dele. Então, ele tem consciência do que é uma oferenda, do que é uma macumba, talvez não na mesma essência que nós,
Mas, quando ele fala isso por uma gama enorme de fiéis, esses mesmos fiéis que não têm esse mesmo conhecimento que ele, acabam e pode gerar inclusive algum tipo de violência, pois quando ele vê algum religioso de alguma religião de matriz africana ou da Umbanda, lembrando que a Umbanda não é de matriz africana, é brasileira, ao realizar os seus rituais, essa pessoa pode falar: pode fazer essa macumba aí que eu não tenho medo de você, viu? E isso pode desencadear uma série de reações, coisa que a gente não quer. O padre também falou do banho de arruda. E aí sim tocou meu coração muito seriamente, porque só sabe o quanto é bom um banho de arruda quem o toma. E quem intenciona ali, quem coloca ali toda a sua fé, a sua vontade. E aí eu vou fazer um comparativo agora, que nos nossos grupos de WhatsApp de sacerdotes a gente estava falando, e eu me posicionei dessa forma e falei que falaria isso aqui no vídeo. Quando o padre fala com relação a macumba em si, e detalhe, chamar de macumbeiro, ele colocou de uma forma pejorativa, ele colocou de uma forma irônica, e isso também me incomodou muito, porque só um macumbeiro pode chamar o outro de macumbeiro. Então assim, eu, um bandista que entendo a essência disso, eu posso chamar meu irmão de macumbeiro, e ele pode me chamar de macumbeiro, pois nós sabemos que trata-se de um carinho entre nós. Agora, se alguém, um terceiro, um de fora, me chama de macumbeiro, é ofensivo, é pejorativo, percebe? É bem diferente a conotação de um termo e de outro. É a mesma coisa. E quando o padre fala da macumba, quando ele fala da farofa, quando ele fala da galinha, lembrando que na Umbanda nós não usamos todos estes elementos, mas o padre ele não pensou, ele não realizou toda a alquimia vibracional, a alquimia espiritual que é colocado ali quando você acende uma vela, quando você faz o uso de algum material, de alguma fruta ou o que quer que seja. Ele não pensou que ali essa alquimia espiritual que abre portais onde pulsa a proteção, onde pulsa aquele nosso pedido, a nossa intenção direcionada sempre para o bem, claro. Porque ninguém aqui na Umbanda faz macumba, coisa que valha para o mal. Vamos deixar isso claro. Detalhe, a Umbanda respeita os campos santos, então nós fazemos nos locais adequados, temos locais específicos para isso, tá? Enfim, ele não pensou em tudo que envolve ao colocar de forma tão pequena, tão rasa e tão pejorativa, e na minha visão com total consciência do que estava fazendo. É a mesma coisa que eu vir aqui e ao invés de eu falar da Umbanda, pois é o assunto que eu tenho um domínio um pouco maior, eu começar a falar em tom pejorativo de fundamentos sagrados da Igreja Católica. Por exemplo, a hóstia. Eu poderia falar aqui, a hóstia, aquele pedacinho de pão lá sem gosto, pelo amor de Deus, onde que ali é o corpo de Cristo? Ah, para! Me dá 10 daquele lá, eu vou passar um patê e vou comer. O vinho, onde que o vinho é o sangue de... Imagina, é que o padre gosta de tomar. Para você, meu irmão católico, não vai ser ofensível falar isso? De verdade, você que vai, você que recebe a hóstia, você que naquele momento entra em concentração, você que naquele momento se conecta com o sagrado, se conecta com o divino, para as tuas orações, para as tuas penitências, ou o que quer que seja, não é um momento sagrado para você? Não foi desrespeitoso eu falar isso? Então por que o padre Fábio de Mello pôde colocar tanto desrespeito quando ele se referiu ao banho, quando ele se referiu à macumba, no tom pejorativo que ele colocou, a oferenda, de forma tão rasa? Por que ele pode e nós não podemos? Percebe? A grande diferença, meu irmão, minha irmã católica que porventura estejam assistindo, é que nós respeitamos os seus fundamentos. Nós respeitamos aquilo que é sagrado, aquilo que é divino para você. Então, como eu compreendo tudo que envolve, todo o sagrado, todo o divino, que envolve quando eu faço uma oferenda, quando eu acendo uma vela, quando eu coloco uma guia, quando eu visto o meu branco, eu respeito aquilo que é sagrado para você também. Obviamente que eu respeito aquilo que é sagrado. Então, eu tenho total consciência de que quando você coloca a hóstia,
no céu da boca, você está em conexão com o sagrado, você está no estado superior de consciência, você está no momento seu. Eu tenho essa consciência e eu jamais colocaria em dúvida o resultado disso. Eu jamais colocaria em dúvida essa questão que para você é tão importante. Então, dessa mesma forma, não adianta vir falar assim, mas ele falou uma coisa que a Igreja Católica é contra mesmo, então pode falar. Não, em vez de falar daquilo que é contra, fala daquilo que a enaltece, daquilo que é válido. Eu poderia também aqui falar, e aí geraria uma discussão inválida, que não leva a lugar nenhum. Eu poderia falar que as maiores guerras da humanidade foram patrocinadas pela Igreja Católica. Eu poderia falar que o Vaticano, se fosse um Estado soberano, seria o Estado mais rico do planeta. Eu poderia falar que o Banco do Vaticano patrocinou a máfia italiana. Eu poderia falar que a Sexta-feira 13 é conhecida como Sexta-feira 13, pois foi numa Sexta-feira 13 que a Igreja Católica mandou, na figura do Papa, mandou matar todos os cavaleiros templários que protegiam até um pouco antes a própria Igreja Católica e os seus segredos. Só que como eles desvirtuaram por conta do Opus Dei, que é por conta da história de que Maria Madalena teve um relacionamento com Jesus Cristo, inclusive deixando filhos, a Igreja Católica, não aceitando isso, mandou matar os cavaleiros templários. Eu poderia falar tudo isso, mas para onde que me levaria isso? Eu não tenho mais base para falar, eu não consigo me aprofundar. E outra, também não é uma coisa que me interessa, porque eu não quero tocar na tua fé, meu irmão, minha irmã, de outra religião. Eu quero focar na minha, e o que eu quero é que qualquer membro de outra religião respeite a minha, como eu respeito a de vocês. Não existe religião melhor ou pior. É tão simples quanto isso. Dito isso, meu irmão, minha irmã, Padre Fábio de Mello, de um sacerdote para o outro, meça, pensa, eu tenho certeza que você refletiu, eu tenho certeza absoluta que você se arrependeu. E se quiser falar de Umbanda, quiser entrar um pouquinho mais nesse assunto, tenho o maior prazer. Eu, assim como tantos outros sacerdotes que falariam muito melhor do que eu, inclusive sobre esse assunto. Mas a gente, com todo prazer, sentaria para bater um papo sobre Umbanda com você, para te falar um pouquinho sobre essa alquimia espiritual, sobre como a Umbanda trabalha pura e simplesmente para o bem. Onde a Umbanda entende que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Aonde a Umbanda entende que fora da caridade não há salvação. Simples assim. Eram esses os meus comentários pro dia de hoje, meu irmão, minha irmã, minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande abraço.